A postura do Bolsonaro no julgamento do golpe mostrou que ele está maduro o suficiente para voltar a ser presidente do Brasil e ser o melhor presidente da história brasileira. Vou te explicar o porquê dessa afirmativa. Simplesmente o que esperava o STF, o que esperava a mídia e o que se esperava até os próprios bolsonaristas e o que se esperava a nação brasileira. Essa aqui é a grande verdade. Se esperava um Bolsonaro agressivo. Se esperava um homem revoltado pela injustiça. Um homem que iria para aquele julgamento para escancarar todas as irregularidades que geraram aquele julgamento. Todas as cláusulas da Constituição que foram quebradas para aquele julgamento existir. Mostrar tudo ao mundo, escancarar, fazer os brasileiros irem à loucura, os bolsonaristas aplaudirem de pé e a mídia bater com sangue nos olhos, usando toda a manipulação que só ela sabe usar. Mas não, o Bolsonaro foi centrado. Foi como um político de alto escalão, que ele sempre falou: ah, eu fui um político da plebe, um político baixo. Não, agora ele agiu realmente como um político de alto escalão. Ele foi centrado, ele foi com o objetivo de minimizar os danos, ele foi com o objetivo de não dar insumo para a mídia, que gerou até vários choramingos na mídia, que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. E isso tudo pode gerar a elegibilidade dele novamente para 26, gerando a oportunidade dele se tornar o maior presidente brasileiro. Porque vai pegar um país indo para o buraco, vai pagar o preço da queda de alguns fatores, como o próprio Milei pagou, mas vai entregar um novo Brasil no final do seu mandato. Isso é possível, não quer dizer que vai acontecer, e eu vou deixar você tirar suas próprias conclusões, que eu vou te mostrar as notícias. Em paralelo a isso, o PT está completamente desesperado, isso que não são palavras minhas, são palavras do ACM Neto, que é o presidente do União Brasil. Ou seja, tá tudo indo pro buraco para a esquerda. O Haddad foi hoje lá no Congresso, passou uma vergonha absoluta. Falou de um país que tem a inflação caindo e o país está crescendo como nunca. Eu te pergunto, na sua cidade a inflação está caindo, o seu mercado está ficando barato dia após dia? Porque o meu mercado só fica mais caro. E o seu mercado? Se puder, comenta aqui que é legal a gente compartilhar. Coloca a sua cidade e se o mercado está ficando mais caro ou mais barato. Porque no país do Haddad tá todo mundo ficando mais rico. Dito isso, te convido para se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para mais pessoas assistirem esse tipo de vídeo, a gente conscientizar o brasileiro da realidade do Brasil. Dito isso, vamos começar aqui pelas falas do ACM Neto, que falou como que está a real situação do PT. Crescente do povo baiano por mudança, que eles estão apavorados, o PT da Bahia está apavorado, a vida toda se ancorou em Lula, que era considerado acima do bem e do mal. Lula está em queda, inclusive na Bahia, as pesquisas mostraram isso. Jerônimo está em queda. Hoje, sem ser candidato, sem admitir candidatura, sem estar fazendo campanha, eu apareço em primeiro em todas as pesquisas contra um governador que está aí sentado fazendo política o dia todo, politicagem, abdicando de governar o Estado, deixando de lado as prioridades da Bahia, esquecendo de combater a violência. Ou seja, menos um estado para o PT em 26 e mais um estado que vai tender à direita, porque o Centrão já virou direita, vocês já entenderam essa parte, né? O Centrão vai para onde o vento sopra e o vento que está mais soprando é a direita. Ou seja, o Lula simplesmente perdeu a capacidade de enfeitiçar os brasileiros. E eu vou reforçar o porquê que aconteceu isso. Aconteceu isso porque durante o governo Lula, o crescimento econômico foi tão grande que ele estourava gasto após estourava gasto, mas a arrecadação sempre superava, porque estava um crescimento exorbitante, que não era por culpa dele, era simplesmente uma questão global. E agora essa não é a realidade que se encontra. Logo, ele está sofrendo as consequências do consumo desenfreado de dinheiro. E obviamente que ele sabe criar uma máquina de comer dinheiro
dinheiro. E dessa forma, vem agora a Justiça e manda a União explicar a verba para show a Lula e Macron em Paris. Isso aqui é uma vergonha, né? Olha as fotos que esse cara tira com o presidente da França. Isso aqui é vergonhoso pro Brasil, né? Não, abraçadinho, com a mão colada. Pelo amor de Deus, tinha que ter vergonha na cara um troço desse. E saiu um monte de corte desse homem com a Janja, um troço estranho, um troço que... O que você achou dessas fotos? Você já viu as fotos, os vídeos do Macron com a Janja? Um negócio... Você deixaria sua esposa ficar naquele abraça-abraça com o Macron, com o outro cara? Estranho, né? Achei estranho, né? Mas dito isso, vamos seguir. E aí a imagem internacional do nosso STF e do Brasil cada vez piora. Espanha rejeita recurso do Brasil e sepulta a extradição do Oswaldo Eustáquio, ou seja, consolida que era perseguição política. Consolida que o Brasil está fazendo perseguição política. Consolida que o nosso judiciário tem um viés claro, ou seja, uma vergonha completa. E agora a SBT traz essa manchete pra gente, ó. Mota volta a criticar políticas econômicas de Lula e diz que o Brasil caminha para a ingovernabilidade. Caminha porque acabou o dinheiro, amigos. Não tem mais dinheiro para comprar emenda, não tem mais dinheiro para fazer as boas benfeitorias para as eleições de 26. Só que não acabou o dinheiro só do Lula, acabou o dinheiro dos deputados. Aí o que eles estão falando? Cara, agora que a gente tinha que ter dinheiro, agora que eu tenho que pegar e mandar dinheiro para minha cidade, para o meu estado, para conseguir eleger a galera em 26. Agora eu não tenho mais dinheiro. Aí os governadores estão apertando, deputado, cadê a verba? Cadê a verba? Eu falei, eu não tenho verba, não tenho emenda, acabou o dinheiro, acabou o dinheiro. E aí tá todo mundo desesperado, tá todo mundo pulando do barco. E agora vem o Hugo Mota a público e fala, a gente não vai abrir as pernas para vocês pegarem e simplesmente degolarem a população brasileira com mais e mais e mais imposto. E tá aqui o resultado, ó. Olha o que o Hugo Mota falou. Eu já comuniquei à equipe econômica que as medidas que estão pré-anunciadas deverão ter uma reação muito ruim, não só dentro do Congresso, como também no empresariado. Porque basicamente saiu a questão do IOF, o Congresso falou, cara, a gente vai derrubar, manda outra coisa. Aí o Haddad falou, beleza, vou mandar outra coisa melhor. Ah, vamos taxar a LCI, que é basicamente uma letra de crédito para o setor imobiliário para conseguir crédito mais barato. LCA para conseguir crédito mais barato para o agro, que já não está aguentando, já tem uma galera quebrando. Ou seja, vai tributar todo mundo, quer tributar mineração de criptomoeda, se respirar daqui a pouco vai tributar. Ou seja, quer tributar tudo. Aí virou o nosso Hugo Mota e falou, cara, não tem como que eu vou entochar isso na população brasileira? Como que eu vou aprovar isso? Que congresso é esse que vai votar nisso? Dá uma reorganizada aí, manda outra coisa, eu não consigo aprovar isso. E aí ele vem a público e fala isso aqui, vamos deixar ele concluir que no final... Você parte para trazer taxação de títulos que eram isentos e que ajudam a fomentar o agronegócio, o setor imobiliário. É claro que esses setores eles irão reagir, porque esses títulos têm sido, na verdade, a grande fonte de financiamento num cenário de juros elevadíssimos como temos hoje no nosso país. Nós temos que entender e apresentar ao setor produtivo qualquer solução que venha a trazer aumento de tributos, aumento de impostos, sem o governo apresentar o mínimo dever de casa do ponto de vista do corte de gastos, isso não será bem aceito nem pelo setor produtivo, nem pelo Poder Legislativo. A gente sabe que esse homem tem o rabo preso e ele faz o que o governo quer. Por que ele está reagindo contrariamente agora? Porque simplesmente não está liberando emenda e esse tipo de coisa na cabeça do gol das eleições é simplesmente suicídio eleitoral. Porque a base que elege ele, boa parte, é a galera do agronegócio. Se ele dá um tiro no pé da galera do agronegócio, ele não se reelege e ele está querendo vir como governador do estado dele. Ou seja, seria o fim de carreira para o Hugo Mota. É por isso que ele está reagindo, mas temos que ver até que ponto ele consegue manter a virilidade dele, porque se o STF apertar e começar a puxar o rabo dele e da família, ele muda de ideia, como já aconteceu no caso da anistia. Dito isso, agora a gente vai lá para Nova York, exatamente. A gente teve caso em Los Angeles que foi um caos completo e o Trump pegou e falou, vou quebrar e botar o pau para ferrar aí dentro, e ele fez e aconteceu. Agora começou em Nova York, presta atenção.
Isso aqui é um protesto que está acontecendo em Nova York contra a imigração. Segundo o Trump, essa galera tá recebendo dinheiro para fazer esses fuzuês. Tem gente pagando, tem gente financiando isso. E aí é uma galera puxando os outros, querem prender gente ou deportar. Aí vem uma galera policial pra caramba, protesto pra caramba. Isso aqui é em Nova York. Aqueles primeiros protestos eram em Los Angeles. Isso aqui, ó, já é em Nova York também, ó. É um caos generalizado, tá? É um caos generalizado. Enquanto isso, lá em Los Angeles, olha como que a galera tá agindo por causa do que estava acontecendo. Olha só. Basicamente, estão fechando. Simplesmente estão colocando tapume na frente das lojas. Porque simplesmente a galera estava invadindo e roubando. Perderam o controle, acabou a segurança de Los Angeles. Está sendo obrigado a colocar tapumes na frente das lojas. E aí o que o Trump falou? Galera, vocês querem que continue? Obviamente que não. Aí o governador da Califórnia falou, você não pode se intrometer, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta. Aí olha o que o governador fez agora, só para você ter noção, lamentável completamente, Los Angeles declara emergência e impõe toque de recolher. E aí o Trump falou, aqui não, amigo. No meu país, toque de recolher. No meu governo, toque de recolher, não. Ele fala, aí, basicamente, o cara da Califórnia, o governador, pegou e processou o Trump, perdeu o processo, que basicamente intervenção do Trump. Aí o Trump pegou e falou assim, ganhei o processo, agora eu vou mandar os fuzileiros navais. Eu já mostrei no último vídeo o aviãozinho dos fuzileiros navais. E agora o pau vai quebrar, amigo. Agora o pau vai quebrar. E pelo que parece, estavam saindo boatos, saiu pesquisa que a reputação e a força do Trump estava caindo, mas pelo que parece não está caindo não. Ele está com apoio no judiciário, apoio no Congresso e no Senado, não vai ter ninguém para parar esse homem não. E agora veio a queda do último bastião, do último cara que teve coragem de levantar a voz pro homem, do cachorro louco. É ele mesmo, o Elon Musk. Olha o que o Elon Musk falou. Lamento alguma das minhas postagens sobre o presidente Donald Trump da semana passada. Elas foram longe demais. O Elon, o homem mais rico do planeta Terra, se arrependeu e abaixou a cabeça para o Trump. Eu me surpreendi nessa, tá? Eu me surpreendi nessa. Temos que ver o que vai acontecer, mas também temos que levar em conta que o Trump também não conseguiu executar as maldades dele de quebra de contrato e tudo mais. Mas temos que ver como que isso vai evoluir e também temos que ver se os fuzileiros navais vão dar jeito e como que vai ser, ou melhor, como que o Trump vai lidar com esses protestos generalizados. Los Angeles, Nova York, está começando em outros estados dos Estados Unidos, ou seja, a situação está ficando complicada e essa deportação em massa vai gerar uma inflação gigante nos serviços americanos que vai refletir na queda do poder de compra do americano médio. Temos que ver também como ele vai lidar com isso quando começar a bater ainda mais na reputação que já está batendo. Dito isso, agora vamos para o processo, ou melhor, o julgamento do Bolsonaro. Vou começar com essa manchete que eu achei incrível. Ministros do STF veem interrogatório do Bolsonaro sem surpresa dentro do script. Mas a maior surpresa que eles tiveram é eles poderem fazer essa afirmativa, né? Sem surpresa dentro do script. A grande verdade é que eles imaginavam que iria julgar um cachorro louco, não era isso? Mas não, foi um cara extremamente sensato. E aí veio uma galera da mídia tradicional falando assim, como que o Bolsonaro pega e se presta um papel desse de ser educado? Como que ele se presta? Ele está simplesmente sendo avacalhado pelos bolsonaristas. Os bolsonaristas estão falando que perderam o líder, que aquele é o Bolsonaro adestrado. E aí eu não vi nenhum bolsonarista falando isso, tá? Eu não vi ninguém criticando a postura, nenhum bolsonarista, ninguém da direita criticando a postura do Bolsonaro. Eu particularmente achei muito sensato e achei perfeito. Dou super parabéns ao homem. Se ele tivesse sido agressivo, aí eu falei, cara, não aprendeu nada nos últimos 4 anos. Aí brincou novamente. Mas não, o cara se amadureceu, o cara tá pronto para ser presidente de novo. E agora eu vou mostrar uma comparação, olha só. Olha a comparação do interrogatório do Lula. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor
vai ser muito mais forte do que eles fazem, até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira. Se me permitir, logicamente, eu posso mandar as imagens do senhor aqui. Como é que o povo nos trata a gente? O Lula foi cachorro louco, o Lula atacou vários trechos do julgamento do Lula, era o Lula atacando, e por isso mesmo que ele foi preso, por isso que ficou claro. E ele era um cara, obviamente, culpado. O Bolsonaro não, e mesmo assim ele foi pacífico, como um grande político. Agora olha um dos trechos do interrogatório do Bolsonaro. Na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? Essa piadinha foi muito boa, O senhor né? sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Jogaram muito. A grande verdade é que os advogados do Bolsonaro jogaram muito, receberam dezenas de milhões de reais, mas souberam guiar o seu cliente de forma muito perfeita. E o que aconteceu? Basicamente, a mídia chorou. A mídia chorou por não ver um bolsonarista violento, não ver um cara agressivo, não ver um animal, não ver um petista participando do julgamento. Não ver um petista sendo réu. É isso que a mídia pegou e criticou, presta atenção. Aquele processo era espúrio. Não teve nenhum momento de descontração. Ele foi para o embate. E era isso que os bolsonaristas esperavam de Bolsonaro. Não. E não aconteceu. Isso não aconteceu. Talvez sim, talvez os bolsonaristas esperavam isso. Talvez até eu esperava um Bolsonaro mais agressivo, tá? Um pouco mais, mas nada grotesco. Você lembra como Bolsonaro tratou aquela oficial de justiça que foi enviada pelo Alexandre de Moraes? Pô, o cara tava na UTI, pô. Tá de brincadeira, né? Para intimá-lo na UTI? Ele foi duro, ele foi ríspido, ele praticamente interrogou. Mas ele não tava com 2 advogados que ele pagou mais de 10 milhões de reais, pô. Se eu pago 10 milhões de reais e o cara me manda mijar sentado, eu mijo sentado, entendeu? Porque, pô, o cara tá sabendo mais que eu, porque se ele tá conseguindo cobrar 10 milhões e alguém tá pagando, ele tá sabendo, pô. A gente tem que seguir, entendeu? E essa é a diferença. Ah, esse cara é um piadista. Oficial de justiça. Ah, o cara na UTI, com negócio, pô, depois da sua facada que ele sofreu na eleição por um esquerdista, que deve ter tido um mandante, que nunca foi pego, o cara tá preso, e aí alguém financiou, quem financiou o advogado dele tem ligação, e ninguém faz nada, ou seja, é lamentável. E aí o cara me traz uma dessa ainda, mas beleza. Oficial de justiça dessa forma, que era emissária do Alexandre de Moraes, porque quando ficou frente a frente com o Alexandre de Moraes, pediu desculpa, fez piada, etc, etc. Porque o cara amadureceu, amigo. É uma história de recuo, está muito em linha com a sua história de vida. Não faz nem sentido, ó. Não faz nem sentido isso aqui. Esse cara tem que, estudar retórica. Ele acaba de falar assim, um Bolsonaro muito diferente do seu governo. Aí agora falou assim, um Bolsonaro muito alinhado da sua história de vida. Qual que é a realidade? Ou seja, o governo do Bolsonaro não faz parte da história de vida dele? É um analfabeto. E, pela primeira vez, a base bolsonarista chorando porque Bolsonaro não fez o mesmo que Lula. Vocês viram algum bolsonarista chorando por isso? Eu não vi nada. Se vocês viram, me manda, que eu não vi nenhum bolsonarista, nenhum site, nenhuma rede social bolsonarista reclamando que o Bolsonaro não foi agressivo. E aí continua a choramingueira. É isso aqui, ó. Ponderação ao interrogatório por parte até do ministro Alexandre de Moraes e do PGR. Porque nesse momento, eu concordo com você, eles tinham que ter sido mais decisivos. Não, mas peraí. Ontem o Cid falou que o senhor... Basicamente, ela quer controlar como Alexandre de Moraes deveria ter sido incisivo em cima do réu, que era o Bolsonaro e os outros réus. É simplesmente loucura. Isso aqui é pra você olhar a decepção dos caras. Os caras estão decepcionados. Eu queria um Bolsonaro agressivo, cuspindo na cara do Xandão. É isso que os caras queriam. Esse documento, né? O senhor mexeu no documento alguma vez?
O senhor leu no computador? O senhor... Por que eles estão fazendo isso aqui? Porque eles perceberam que no final o julgamento saiu muito, mas muito a favor do Bolsonaro. A mídia, ou melhor, a opinião pública vai apoiar e gerou muito mais ponto positivo para o Bolsonaro do que para o STF. Essa aqui é a grande realidade e os caras estão desesperados. O senhor tirou a prisão de outros elementos? O senhor manteve só a prisão do ministro Alexandre de Moraes? Eu acho que faltou, a impressão que eu tenho no interrogatório, aí até mais do PGR do que do próprio ministro Alexandre, é que eles levam as perguntas prontas, e aí eles vão lendo as perguntas prontas, e aí eles... Faltou o quê? Competência, que você quer dizer? Só para botar as palavras certinhas? Eles não vão em cima do que o réu está respondendo. E muitas vezes o réu responde algo que fica solto. Esse momento era um momento que... Ela está ensinando um juiz a agir em julgamento. Vocês perceberam? Uma jornalista está ensinando ao vivo. Por favor, galera do STF, pegue um caderninho e uma caneta e anotem, por favor, para não repetir esse erro, né? Acho que tinha que ter mergulhado. A gente falou, não, peraí, o senhor falou que foi rápido, que foram os considerandos? Não. A acusação contra o senhor do delator é que o senhor editou essa minuta. O senhor não escreveu em nenhum momento, o senhor não usou um computador, o senhor não usou um lápis, o senhor não editou isso, o senhor não tirou as prisões anteriores. Você não usou nada hebraico, não fez sinal de fumaça, só falta falar isso, pô. Não manteve. Então, que versões que o senhor viu, né? Faltou responder isso. O senhor viu duas versões? O senhor viu uma versão com a prisão do ministro Alexandre e outra com a prisão do ministro Gilmar e do presidente do Senado? Em que momento que foram essas, que o senhor travou contato com essas versões? Quem mexeu nessas versões se não foi o senhor? Então, eu faço essa pontuação porque eu acho que era um momento que dava para ter mergulhado mais para tirar as respostas dele sobre esse dia, que é o dia com um elemento mais crucial, na minha avaliação, da tentativa de golpe, que é a apresentação da minuta para os comandantes das Forças Armadas. É porque a minuta acabou. A história da minuta saiu quebrada depois desse julgamento e de todo mundo ter falado, tá? Ou seja, eles estão desesperados, porque eles não conseguiram chegar nem perto do que eles queriam. Mas vamos agora continuar aqui, ó. Bolsonaro adota tom cauteloso. Presta atenção. A gente acompanhou nos últimos dias os interrogatórios dos réus na trama golpista lá no Supremo. O depoimento mais esperado, claro, do ex-presidente Jair Bolsonaro e os aliados dele muito preocupados para saber o tom que ele usar perante o ministro Moraes. Porque, embora Bolsonaro... Ó, para outra galerinha, os bolsonaristas estavam querendo ele agressivo. Agora, segundo ela, os bolsonaristas estavam preocupados em ele ser agressivo. Galera, tem que decidir uma narrativa, senão fica feio, né? Claro, já esteja com o destino jurídico tratado, selado, na visão dos aliados. Ó, e ela fala, o destino jurídico já está selado, ou seja, já existe um veredito dentro da gaveta. E todo mundo admite isso. E isso é normal, amigos. Você ir para um julgamento onde o seu veredito já está na gaveta... Se o nome é julgamento, ele não deveria ocorrer naquele momento? Não sei, não sou jurista, né? Mas minha especulação. Eles entrou condenado, saiu condenado desse depoimento, tem day after. Eles sabem que isso não é uma corrida de 100 metros, isso é uma maratona, e que, embora a expectativa seja de condenação, eles querem habilitar Bolsonaro para um eventual pedido de prisão domiciliar. Então não dá para ser Bolsonaro, dos 4 anos de Bolsonaro na presidência, agressivo com o Supremo, por exemplo. Então, esse foi o primeiro ponto ali em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Sabe que não tem saída jurídica no sentido de condenação, mas já pensando numa eventual prisão domiciliar. E 2, as defesas ali dos outros réus mirando a delação premiada do Mauro Cid, tentando descredibilizar pontos da delação premiada dele. É só observar, por exemplo, a defesa do Braga Neto, pegando ali, pensando a história. E conseguiram, tá? Conseguiram descredibilizar muito a delação do Mauro Cid em vários trechos. Ele mudou a opinião no meio do jogo, ficou um negócio feio. O Fux reforçou isso com algumas perguntas. Ou seja, ele conseguiu sair muito vitorioso. Ele saiu muito vitorioso desse julgamento. E aí, obviamente, por isso que a mídia está se remexendo ali de toda forma. Dito isso, agora eu vou mostrar um trecho inicial de um vídeo do Chiquini, que é um advogado criminalista, que ele explica quais são os próximos passos. Em seguida, eu vou mostrar o porquê que faz sentido a gente imaginar que ele pode se tornar elegível novamente. Presta atenção. Os interrogatórios provavelmente termina hoje. Já vão sair intimados da data de alegações finais. Vai ser marcada uma sessão. Provavelmente vai ser televisionada como essa, na TV Justiça. Essa vai ser boa de assistir, então, tá? Os advogados... Primeiro começa com o PGR.
O PGR terá 2 horas para apresentar alegações finais, orais. Então ele vai apresentar alegações finais, pode mostrar documentos, pode colocar documento na tela, pode mostrar áudio. Por exemplo, hoje o presidente Bolsonaro quis mostrar o áudio ou um vídeo do Flávio Dino, o relator não deixou. Você vê que o Bolsonaro fala no interrogatório dele, né? Quando o Flávio Dino era candidato a governador, ele questionou as urnas e ele tem um vídeo disso, provavelmente. Ele quis mostrar o vídeo e o relator não deixou ele mostrar o vídeo. Nas alegações finais isso não pode ser assim, pode mostrar tudo. Desde que não seja uma prova ilícita, a acusação e a defesa nas alegações finais podem mostrar qualquer prova. Então, semana que vem, provavelmente haverá essas... Ou seja, nesse último processo vai ser valendo tudo. Aí temos que ver se o Bolsonaro vai manter a postura. Eu acho que vai manter, não tem por que ele mudar a estratégia em 45 do segundo tempo, já que foi vitoriosa essa estratégia. Mas nessa, aí o Bolsonaro realmente pode cravar a sua vitória, porque eu acredito que a minuta do golpe vai para o buraco e ele vai poder rebater a PGR ao vivo. E a gente vai ver se esses mais de 10 milhões pagos a esses advogados tá valendo a pena mesmo. Até agora parece que tá valendo a pena. Dito isso, por que o Bolsonaro pode se tornar elegível em 26? Basicamente, o que tornou o Bolsonaro inelegível foi a acusação que aconteceu, vamos lá, o STF ainda não tomou a decisão sobre o recurso apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro que buscava reverter a inegibilidade para as eleições de 2026. A condenação proferida pelo TSE em junho de 2023 foi baseada em acusação de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. E aí, basicamente, o que o Bolsonaro fez? Ele pegou e recorreu. Aí, quando ele recorreu, caiu esse processo para o Zanini. O Zanini disse que ele não poderia julgar porque ele foi advogado do PT nas eleições de 22. E aí, em maio do ano passado, o processo foi redistribuído para o Luiz Fux, que ainda não tomou a decisão. Ou seja, o Luiz Fux, a qualquer momento, pode tornar o Bolsonaro elegível novamente. O que pode acontecer, tá? Sendo sincero. O que pode acontecer é o STF dar um passo para trás e não querer condenar o Bolsonaro totalmente por essa questão de golpe, porque tá ficando muito feio e se ele condena o Bolsonaro e prende o Bolsonaro, tanto que seja domiciliar ou seja, prisão mesmo, os Estados Unidos vai vir para cima porque eles precisam do Bolsonaro para apoiar a próxima eleição para o Lula perder com certeza. Ou seja, sanção e tudo mais, que já foi ameaçado pelos Estados Unidos, até como uma forma de pressionar o julgamento, já está online e eles não executaram. Por quê? Querem ver o resultado do julgamento. Ou seja, é muito tangível, plausível que o STF dê um passo para trás para não ser sancionado e receber visto da Disney de novo e liberar o Bolsonaro e o Bolsonaro se torna elegível. A gente já viu isso acontecer com o Lula. Não seria uma grande surpresa. Só que dessa vez o Bolsonaro está muito mais preparado e a postura dele do julgamento acho que foi excepcional. Gostaria até de saber qual a sua opinião. Você apoiou o Bolsonaro ser mais tranquilo? Você gostaria dele agressivo, tiro, porrada e bomba? Gostaria muito que você comentasse para mim. E muito obrigado. Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.